Olá, voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutindo sobre o futuro dos seus filhotes. Qual que é a sua participação nesse processo de educação que todos nós dizemos que é tão importante para a construção de um país? Professor Luciano, eu acho que isso é um consenso entre os vários vieses de educação, é de que falta melhorar a qualidade de gestão dos recursos educacionais. Nós temos, você pensa, em termos absolutos, em termos relativos, nós estamos chegando a 6% do PIB na educação. 5% na escola pública, em torno de 1% na escola privada, investimento público, né, na escola privada. Isso, nossa economia é menor do que a da França. Isso equivale a muito menos do que o que a França aplica hoje em educação. Compara a população do Brasil com a da França. Compara per capita Brasil e França, o nosso per capita é muito menor. Eu posso dar um pitaco? Né? Ainda tem, porque a França já tem o problema de educação resolvido, claro, né? Então, nós temos 14 milhões de analfabetos, nós temos um passivo educacional, nós não universalizamos o ensino médio ainda. Nosso tempo escolar é o mesmo do século XIX, 4 horas e meia. Então, quando fala que não tem dinheiro, é a partir de que parâmetro? Sim. Se a gente pensar um parâmetro de qualidade, de investimento, os caras nos comparam com Singapura ou com a Suécia, etc. Quer dizer, se você compara o investimento do PIB, nós estamos chegando a 6%. Mas quando você transforma isso em per capita, a distância é quilométrica entre o Brasil e os países, mesmo latino-americanos. Né? Então, não há dinheiro suficiente. Né? Então, essa é uma questão fundamental. Depois, a questão de gestão, envolve gestão da escola, sim. Né? Eu acho que a qualidade da gestão da escola hoje no Brasil é muito ruim. Mas isso acompanha a nossa trajetória de gestão do sistema como um todo. Sim. É uma gestão do sistema muito pouco profissionalizada. Né? Quais são os órgãos que a gente tem no Estado? Isso vale para os três níveis de profissionalização, por exemplo, da nossa gestão da educação. É um dos serviços mais complexos que tem, não é profissionalizado. Geralmente feito por um professor que tem um perfil de liderança, que ele acaba angariando alguns votos e suporte. Isso eu acho que tem o duplo sentido. Eu acho que tem um sentido de participação, que é legal, mas também tem os problemas que essa solução cria. O problema que essa solução do voto cria é, muitas vezes, colocar na frente da escola, de uma escola extremamente complexa, pessoas que não estão preparadas para isso. Então, gerir uma escola é complexo mesmo, claro, né? Extremamente porque complexo. Porque exige recursos humanos, né? O indivíduo às vezes está gerenciando 30 professores, 1.500 alunos. Isso estou falando 30, tem escolas que são mais de 100 e que uma diretora tem que administrar 14, 15 contas correntes da escola pública. Então, é uma coisa complexa, precisa de tempo, precisa de qualificação, e essa é uma dimensão importante. Agora, a gente não pode, de novo, debitar à gestão da escola o problema. Há um problema muito mais amplo de investimentos na educação e investimento na profissionalização das carreiras da educação. Então, acho que se a gente culpabilizar de novo um ou outro, a gente acaba falando, então vamos resolver fazendo parcerias público-privado, que é mais eficiente na administração. Então deixa eu buscar isso no início. A formação do professor, professora Dorinha, é boa no Brasil hoje? Eu queria retornar um pouquinho aqui, né? Porque essa questão da gestão, o que a gente vê também é porque tem esses problemas todos, ainda tem uma questão maior. Hoje, o diretor de escola se dedica a muitas mais atividades meios do que as atividades fins. É tanta burocracia que ele tem que resolver, ele é responsável de fazer orçamentos, né? de contratar as pessoas. É tanta as atividades meios que são burocráticas, elas não deixam espaço para a direção trabalhar com as atividades fins que são ligadas realmente à educação. Então, quer dizer, o diretor da escola pública no Brasil hoje tem pouco tempo de conferir se o professor está prescrevendo o dever de casa e corrigindo esse dever de casa. E não só isso, né? Porque antigamente ele via também o desempenho dos alunos, mas não tem tempo, é uma burocracia imensa. De modo geral, eles não têm formação contábil, são responsáveis por toda a contabilidade também, que é um absurdo. Então, as atividades burocráticas, meios, elas sobrepujam as atividades fins, né? Bom, agora a questão, né? Eu concordo com o Luciano, porque o nosso problema não é só de gestão também o é.
Mas o maior problema nosso é formação e profissionalização docente, né? Principalmente a profissionalização, né? Porque, toda hora vem a mídia falar que não tem formação, parará, papapá, né? Eu acho até que nós avançamos um pouco, mas a questão da profissionalização. Poucos sistemas de ensino têm planos de carreiras, salários, né? E salários e... como é que chama mesmo? E de formação? Não, planos de carreira, de salários e de coisas, de status, para subir no status. Poucos têm, né? Então, quer dizer... algumas prefeituras recentemente estão querendo acabar com isso, né? Os quinquênios, os méritos, os benefícios. Tudo, né? Então, é isso. Quer dizer, o professor mal remunerado, né? E a mídia é muito perversa para isso. Um professor que dá aula numa escola, que pinga água, que tem isso, que aquilo, consegue um bom trabalho. A questão não é essa. Sim. Né? A questão não passa por aí. A questão é valorizar o professor, né? Profissionalizá-los, receber bons salários, né? Porque um professor em nível superior, né? Muitas vezes até tem de pós-graduação, ele recebe muito menos que outros profissionais com salário, né? Igual, com menos responsabilidade social. Mas nessas grandes economias, por exemplo, o professor ele não tem o melhor salário também. Porque você está falando em outros países, tá? Não tem, mas é muito melhor do que aqui. Professora Regina, até na especialização de psicopedagogia, né? O aluno que entra hoje com, vamos colocar, 6 anos de idade, e ele já mostra algumas dificuldades de aprendizagem. Esse menino vai ser empurrado ao longo do tempo? Existem etapas profissionais, técnicas, aplicadas hoje, que fazem com que esse menino, na dificuldade de alfabetização, ele chegue lá no ensino médio com 16 anos, sabendo ler perfeitamente? A senhora vê isso aplicado hoje? Eu já vou amarrar essa sua questão com a questão de formação do professor. Aquele professor que é bem formado, e que tem uma qualidade no seu olhar clínico, ele já percebe essa criança com algum cuidado maior que ele tem que ou encaminhar ou perceber de forma que ele possa olhar essa criança falando, olha, tem alguma coisa a mais para ver com essa criança. Então, nesse sentido, o professor, ele buscando essa formação, esse olhar qualificado, já na psicopedagogia, e a gente, lá na faculdade, a gente percebe que aquele professor da Prefeitura de Belo Horizonte, ou que trabalha no Estado e passa pelo curso de especialização lato sensu em psicopedagogia, ele vai para a sala de aula com um olhar diferenciado. E, nesse sentido, ele já vai encaminhando ou vai desenvolvendo alguns projetos para trabalhar com o desenvolvimento integral dessa criança. Ou os processos cognitivos, trabalhar com jogos, de forma que ele vai desenvolvendo essa criança juntamente naquele conjunto ali da escola e a criança passa a ter uma evolução maior, ela tem condição de chegar até o 2º grau com uma capacidade mais desenvolvida. Isso que a professora Regina está colocando é o professor que busca formação para poder levar mais qualidade de vida, identificar aquele aluno que está precisando de uma intervenção diferente. É a hora de acabar com esse discurso que vitimiza o professor, assim, como o sujeito que sofre demais, o indivíduo que está ali sob a violência, o julgo do comportamento complicado de adolescentes. É preciso colocar o professor como um operador, como um técnico que tem que se formar para ser um operador, por que não melhor, desse processo de educação? Eu não sei, eu não gosto dessas ideias da vítima ou do operador. Eu acho que o professor... Você acha que ela existe, pelo menos? O professor, eu acho que ele cumpre um papel societário da mais alta relevância, mais alta responsabilidade, né? Eu acho que como adulto que acolhe as novas gerações no ambiente escolar. Como nós, pais e mães, acolhemos os filhos com responsabilidade, ou deveríamos acolher, com responsabilidade no mundo, né? A Hannah Arendt dizia que se eu não quero ter responsabilidade, eu não devia ser pai e nem professor, porque é uma responsabilidade muito grande com a criança e para com o mundo. Então, eu acho que essa questão da responsabilidade é fundamental. Quer dizer, o professor não pode se excusar, se esconder atrás de qualquer um, ele não tem direito, eu acho,
de que ele recebe pouco, etc., para tratar mal os alunos, para não fazer bem o trabalho, etc. É uma responsabilidade que é outorgada a ele pela sociedade, que ele assume. Então, por outro lado, a gente tem que ver objetivamente as condições de trabalho que os professores exercem essa função no Brasil, né? Então, eu não acho que, do meu ponto de vista, não é uma questão de formação, quando a gente pensa a longo prazo, né? Quer dizer, nós queremos resolver o problema dos professores no Brasil, faz como fizemos na universidade. Nos anos 60, na universidade pública, não havia profissionalização de professores. Quase todos os professores da UFMG, por exemplo, davam aula no ensino médio, no ensino secundário à época. Como que se fez? Deu a eles um salário, possibilidade de formação, dedicação exclusiva ao UFMG e carreira. Olha, no prazo de 20 anos resolveu-se o problema. Hoje somos 20, 30 anos, somos quase todos doutores com dedicação exclusiva. O salário é equivalente é bem menor do que se recebe na iniciativa privada, mas as pessoas optam por ficar porque é uma carreira. Então, eu acho que essa dimensão é uma dimensão que precisa ser assumida societariamente, nem é só pelo Estado. Quer dizer, pagar bem aos professores, reconhecer a importância, quando a gente fala que pagar bem não é uma fortuna, é criar condições para que eles tenham uma vida digna, é uma responsabilidade societária. A gente vai avançar nesse próximo segmento do programa para conversarmos exatamente sobre algumas soluções. O que você pensa que a educação é? Você pensa que a educação é um lugar onde você coloca o seu filho e tem sossego por 4 horas? Ou você pensa na educação como algo de liberdade, de conversar sobre as verdades, conversar sobre construção de conhecimento? Até daqui a pouco.